E agora eu vou entrar na compulsão, digamos assim, que pode ser uma consequência disso. Não necessariamente é, mas algumas pessoas aí que vão ter a compulsão de compras vão ter a dispocofobia ou acumulação. Elas não têm relação direta, então uma pessoa pode ter uma sem ter a outra, tá? É só uma ordem de roteiro que eu achei mais didático. Acumulação é acúmulo de pertences. Então é aquelas pessoas, talvez você já tenha visto na TV, que vivem no lixão, assim, que tem uma notinha no mercado, um recibo, e você fala, ah, vamos jogar isso fora. A pessoa diz, não, isso aqui pode ser útil porque talvez o cartão me cobre 2 vezes, talvez não sei o que, isso aqui pode ser. Aí tu pega uma tampa de uma caneta que estourou, tá toda manchada. Não, isso aqui pode ser útil, vai que eu preciso tal coisa, vai que estraga outra tampa de uma caneta. Enfim, a casa tá um lixão. Então, assim, em casos mais absurdos, tá? Se a gente pegar um caso ou outro mais simples, a gente vai ver que não necessariamente esteja um lixão. Talvez até esteja organizada, só que esteja tendo prejuízo de alguma forma. O ponto relevante de todas as compulsões aqui é ter prejuízo em algum outro setor. Esse é o ponto relevante. Por exemplo, interfere na qualidade de vida, interfere no relacionamento, na parte familiar, interfere em qualquer coisa, é um ponto relevante. Isso deve ser levado em conta. É o ponto-chave aí para entender. Está interferindo muito nas outras coisas, no espaço da casa, no relacionamento e outros fatores, está ficando um problema muito grande. Né? Então, mesmo que não seja tão grande em quantidade, mas seja um problema mais assim de não aceitação das pessoas ou que necessita um tratamento. Um dos problemas, inclusive, né, de todas as compulsões que eu estou citando aqui, é a não aceitação de tratamento das pessoas. Então, talvez as pessoas não aceitem o tratamento e isso definitivamente se torna um problema, porque elas não vão nem considerar que elas têm esse problema. Né? Não vão nem considerar. E se isso acontecer, que pena, porque a maior forma de evoluir é você reconhecer que é imperfeito, você reconhecer que está errando. Né? Inclusive, eu estava fazendo alguns vídeos curtos aí, pedindo feedback, e no começo eu não gostei de um feedback, mas assim, eu tive que, né, colocar minha cabeça ali e falar, não, o cara não está ofendendo o meu trabalho, o cara está simplesmente falando uma sugestão do que pareceu para ele. Né? Para a pessoa parecia que eu estava lendo, né? Como naturalmente nos vídeos longos eu dou uma olhada no roteiro, mas eu não estava lendo. Né? Para ele faltou um pouco de emoção. E não tem nenhum problema nisso. Ele não me ofendeu de nenhuma forma, mas eu senti aquele julgamento, aquela dificuldade. Né? Assim como em outro foi mais fácil de receber, porque a pessoa elogiou, né, no outro feedback e falou, olha, parabéns, ficou muito bom, mas eu colocaria mais emoção no vídeo. Então fica mais fácil receber esse, porque ela começou elogiando. Então eu sinto que, nossa, que interessante. Né? Eu tenho que melhorar esses 2 pontos, parecer mais real e colocar mais emoção nos vídeos. Tanto nos vídeos longos como nos vídeos curtos. Mas, enfim, entrando numa dificuldade de tratamento que pode ter aí em relação a esse tópico. Como que essa acumulação interfere na vida de pessoas assim em casos mais radicais? A pessoa vai literalmente viver num lixão. Tá? Teve um caso que eu não atendi, né, mas uma paciente comentou de algum familiar dela, alguma coisa assim, que foram limpar a casa, conseguiram convencer a pessoa e chegou a encher um aqueles metais que tem de lixo na rua, sabe, que você coloca, que a rua inteira coloca o lixo naquele lugar. Então chegou a encher, né, de tanto lixo que tinha. E alguns anos depois voltou a ter uma quantidade significativa de lixo, não sei se maior ou menor, que naquela época. Então, assim, foi interessante o mutirão que fizeram, mas deve se levar em conta, né, um tratamento, aí uma melhora, para também não recair, porque foi útil, limpou a casa, talvez a pessoa está num ambiente melhor, mas começou um novo acúmulo. Como que a gente trata isso, então? De novo, a base é exposição e prevenção de resposta. A pessoa começar a descartar o que não é necessário, organizar melhor os ambientes, para chegar no ponto de estar num ambiente limpo. Exposição
e prevenção de resposta. Sentir o desconforto de perder alguma sujeira, algo que não é útil, e aceitar isso. Esse é o ponto-chave do tratamento. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui desse tratamento, também porque eu não tenho experiência. Assim, eu não sei se eu tenho paciente com essa dificuldade, assim, de forma direta ninguém assumiu, então eu não vou tratar esse ponto, eu não tenho experiência mesmo, mas eu acredito que o ponto-chave é a pessoa perceber e começar a ir eliminando coisas e aceitar esse desconforto. Bem como eu já ouvi de uma paciente no outro extremo. Ela era na compulsão de compras, mas no extremo aí da acumulação. Por exemplo, ela comprou uma casa, comprou todos os móveis lá e tal, e gastou um monte, e na hora da mudança ela se desfez de tudo. Então ela chegou a praticamente não ter talheres, assim. Ela tem que improvisar porque ela foi radical demais e teve que ir comprando as coisas aos poucos. Então, assim, nem um extremo nem outro. Talvez até se desfazer das coisas, mas dentro de um tempo hábil. Lembrando que se você já gastou com uma casa mobiliada, com um apartamento mobiliado, você já gastou muito dinheiro e talvez não tenha para comprar o enxoval e, enfim, as panelas e tudo aí que necessite na casa nova. Então, assim, nem no extremo, nem no outro. Né? Um meio termo aí mais interessante.